Alegria! Bom dia, como vai? Bom dia, dia 15 de junho hoje. 15 de junho, olhando aqui no calendário. 15 de junho, segunda-feira. Como vão? 14 agora, né? Olha só, tá já até cabeçalho pronto aqui. Aula 14. Continuando, fazendo a sequência aqui. Eu fiquei devendo na página 40 o exercício 4, 5 e 6. Vocês viram os fogos, né? Teve fogos, não teve? Teve fogos. Ser fogos é muita alegria em hoje ser segunda-feira, dia da física. Vamos lá, vamos fazer o 4. Percebam que o 4 olha só, o 4 vai estar falando de campo uniforme. Estava até olhando para ver se tinha aqui a figura, mas não tem, né? A única figura que ele tem aqui é do trabalho, né, que não é influenciado. Na página 39, ele fala lá de novo, ó, o trabalho ele não vai ser influenciado pelo caminho que ele faz, né? Não interessa muito pra gente o caminho, tá até no exercício 1, né? Depende da trajetória. E esse exercício de número 4 continua valendo a mesma regra. A única coisa é o seguinte, nós temos aí, ó, 50 volts no ponto A e no ponto B vamos ter também 50 volts. A gente não pode esquecer disso para iniciar esse exercício, porque nós estamos falando de um campo elétrico uniforme, né? Você pode perceber aí, ó, que o campo está indo para a direita, né? Da esquerda para a direita. Mas vamos ler o enunciado. Na figura a seguir, observa-se uma distribuição de linhas de força e superfícies equipotenciais. Tá aí, ó. Sublinha isso. Equipotenciais. Equi significa igual. Igual potencial. Então no ponto A nós temos 50 volts, no ponto B nós temos 50 volts. Qualquer local dessa superfície nós temos uma DDP, que eu expliquei na aula 13 o que era. Nós temos uma DDP igual a 50 volts. É mais comum usar a palavra DDP. No popular, vocês conhecem como tensão elétrica, né? 110, 220 volts. Mas o nome certo é DDP, o nome mais comum de aparecer em exercício. Considere o campo elétrico uniforme de intensidade, vamos anotar. E igual a 5 volts por metro. O trabalho necessário para se deslocar uma carga elétrica. Anota que essa carga é de 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, né? Não, menos 6. Menos 6 coulombs. Do ponto A até o ponto B. Quanto que vai valer, então? Quanto que vai valer? Qual é o valor do trabalho para deslocar essa carga aí? Do ponto A ao ponto B. Vamos ver como é que vale. Que fórmula usar, como fazer. Como fazer? Bom, tem um exercício aí que eu deixei para vocês fazerem na aula remota de amanhã. Amanhã, dia 16 de junho. Tem um exercício aí bom para vocês tentarem, que é aquele 2 que eu comecei na aula de quinta. Na aula de quinta foi dia 11 de junho, né? Feriado, não feriado, não sei o que é, o que não é, mas feriado. Naquela aula de quinta eu comecei e aí vocês tinham que terminar. E usando essa mesma equação que eu vou usar agora, dá para pensar naquele exercício. Porque a equação que eu vou usar agora é a de trabalho que está relacionado com a variação de energia potencial elétrica. No caso, a gente vai usar a força elétrica vezes D. Vocês até devem estar lembrando que foi assim que eu comecei. Aí eu vou trocar a força elétrica por Q vezes Z. Porque força elétrica é igual a Q vezes Z. Lá naquele lá, acho que eu tinha começado o caminho com vocês substituindo por mg, porque tinha massa, né? Se eu não me engano, o exercício tinha massa. Depois, amanhã, a gente vai retomar ele. Vezes D. Legal. Será que os dados agora já são suficientes? Eu esqueci de anotar a distância, porque ela está direto lá no desenho, né? Então, o trabalho é igual a carga 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo 5, vezes a distância. E agora? A distância, usaremos 2 metros ou o quê? Usaremos 4 metros, porque é a distância que eu tenho que tirar a carga do ponto A e levar ao ponto B. Presta atenção, tira o fone aí, ó. 4 metros. 4 metros.
Beleza, vamos terminar aqui de caneta preta. Então o trabalho vai ser igual. Esquece a notação científica. Multiplique os números. 2 vezes 5 vezes 4. Depois a gente trabalha com a notação. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 10 a menos 6. Joules, acabou? Não. Você sabe que não. Você sabe que o exercício não vai terminar aqui, porque nós temos duas casas antes da vírgula. Então tem que mexer com a vírgula. Tem que ser chato, tem que mexer com a vírgula. Então o trabalho é igual a 4,0 vezes 10 a menos 5 joules. Agora acabou. Agora acabou, você vai chegar numa alternativa. Se tivesse alternativa, né? Nesse caso não tem. Não espere moleza no dia do vestibular, no final do ano não, viu, terceiro ano? Não espere moleza. Então, esses aqui são detalhes que devem ser trabalhados, pensados. O exercício 5, eu vou deixar aqui o começo dele para vocês. Como começar, e vocês vão terminar e me mostrar ele amanhã. O desenho a seguir mostra uma carga Q, vão anotar aí, ó, a carga Q tem 40 microcoulomb. Micro vale 10 a menos 6, né? Pontiforme fixa e uma carga de prova, Qzinho. Carga de prova 5 vezes 10 a menos 6 microcoulomb, né? Pontiforme imóvel. Pontiforme significa que ela é um ponto no espaço totalmente desprezível, né? Um ponto material. Ponto material, estudamos lá no primeiro ano, tem que lembrar, revisão pro Enem. Desprezível, como qualquer ponto material, né? Todo ponto material é desprezível e a palavra desprezível não é uma coisa ruim, né? A palavra desprezível só significa, né, no bom dicionário da língua portuguesa, a palavra desprezível significa que não interessa naquele lugar, naquele momento. Não é nada muito pejorativo, muito ruim. As pessoas que usam a palavra de jeito errado. Então, ela está móvel também. Além de ser um ponto material, ela está móvel. E tá aí o desenho. Olha lá o desenho, ó. A carga Q, que está em roxo, acho que é roxo isso daí. A carga de prova está perto do ponto A, que está em verde. E o ponto B, lá, ó, em verde também, lá embaixo. Estão vendo aí? A distância da carga Q para a carga de prova é de 20 centímetros. E do ponto B até a carga Q, 30 centímetros. Elas se encontram no vácuo, que eu não preciso nem anotar o valor, todo mundo já sabe. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica quando a carga Q é transportada do ponto A para o ponto B. Então aqui ele quer o trabalho para transportar a carga de prova. Trabalho para transportar a carga de prova. Nesse caso, a única solução que nós temos para esse exercício é fazendo pela variação da energia potencial elétrica. Por quê? Por quê? Que nós só temos essa situação. Porque nós temos que calcular o trabalho diferente daqui do anterior, que a gente tinha força elétrica envolvida, campo elétrico envolvido. A gente não tem campo elétrico envolvido nesse. Nesse daqui a gente tem carga e distância e a gente tem que levar a carga de um ponto para o outro. Não tem campo aqui envolvido. Quando tem campo envolvido, tem força envolvida. Nesse não tem campo envolvido. Então a gente tem que calcular o trabalho, que vai ser igual à variação da energia potencial elétrica. Nesse caso, nós teremos que fazer o seguinte, ó. O trabalho vai ficar igual. Quem é a energia potencial elétrica? É KQQ dividido por D quadrado. Só que eu tenho que tirar ela do ponto A e levar para o ponto B. Certo? Então, nesse caso, a gente vai usar, olha só, como eu tenho a carga Qzão e a carga Qzinho, a carga Qzinho ela está no ponto A. Então, no ponto A, a distância são 20 centímetros. Eu vou ter que fazer isso daqui, ó, de uma forma que vai ficar assim, ó. KQQ sobre D quadrado, sobre D, né? D. Menos KQQ sobre D. O K a gente já sabe, o QQ tá aqui e o D. Aqui, ó, eu tô levando a carga Qzão até a carga de prova, são 20 centímetros, 0,2. Quando a carga de prova chegar no ponto B, aí a distância de Qzão para a carga de prova no ponto B são 30 centímetros. Então tem que fazer um com 20 e um com 30. Como o nosso espaço aqui não tá grande e o nosso tempo tá corrido, né? Eu vou deixar para vocês tentarem e a gente tem que chegar num resultado final coerente juntos, todos. Esse resultado tem que dar igual a 3
J, 3 joule. Tentem, cheguem nesse resultado e amanhã a gente conversa, beleza? E aí vamos falar da 6. A 6 vai falar muito também sobre a nossa conversa da quinta-feira. Quinta-feira do feriado, não feriado, do dia 11 de junho lá. Tô sempre olhando no calendário que eu tô louco. Com esse monte de data, feriado, aula grava, aula ao vivo, aula não sei o que. E a gente se perde nas datas. Sabendo que a rigidez dielétrica do ar é cerca de 30 kV por centímetro. Rigidez dielétrica, um valor muito baixo. Rigidez dielétrica é aquela pergunta que vocês estavam fazendo na aula, lá da quinta-feira. A Dara falou, o Fabrício falou, o Luiz César falou. O ar, ele é um bom condutor de eletricidade? Graças a Deus não, né? Senão, conforme você corresse, você ia se atritar com o ar, você ia levar um choque, né? Ainda bem que o ar tem uma rigidez dielétrica bem baixa. Estime a diferença de potencial entre uma nuvem e o solo quando ocorre um raio. É difícil a gente estimar uma coisa que a gente não põe a mão, né? Que a gente não conhece. Então essa estimativa é muito difícil. Essa estimativa, lá na aula presencial, eu falaria para vocês pesquisarem lá na hora. Essa estimativa, olha só, ela é da ordem, olhando aqui na minha, ela é da ordem, ele quer a diferença de potencial, né? Ele quer a DDP. Ela é de mais ou menos 3 vezes 10 a nona volts. Tá? Vou deixar escrito aqui embaixo. Vamos colocar onde? Vamos colocar aqui, ó. Pode ser? Exercício 6. Então esse V é igual a mais ou menos, tá? 3 vezes 10 a nona. É um valor bem alto, né? Que deveria acontecer. Que acaba acontecendo, né? Esse valor, ele te deixa do jeito que você foi gerado, em pozinho, será? Será que é pó? Não sei. Conversa com o Marcelo que ele vai te explicar melhor. É um valor muito grande. Em contato com você, 99% de chances de você desaparecer, tá bom? Ok, acabou. Energia, potencial elétrica. Agora a gente tem que ir pro potencial elétrico, para nossa DDP. Vamos falar bastante agora do potencial elétrico. Ok? Até aqui, que agora vai vir teoria. Até daqui a pouco. Vamos pausar para apagar a luz. Pronto? Luz apagada, mágica feita. Potencial elétrico começa falando para vocês na página 40. Eu vou deixar escrito aqui o seguinte. Mesma coisa que estava lá na aula de ontem. Potencial elétrico. Elétrico. DDP. DDP. Na apostila ou nos livros, eles vão vir para vocês com a letra U ou com a letra V. Tanto faz, um ou outro. Unidade de medida é volt, V. Unidade de medida é V. Não tanto faz, essa é certeza. Agora aqui não, aqui pode vir DDP, U ou V, ou até mesmo a palavra tensão. Então cuidado. Bom, potencial elétrico, vamos dar uma olhadinha na página 41. É uma grandeza escalar, que você já sabe que é grandeza escalar, que mede a energia potencial elétrica por unidade de carga. O potencial elétrico ele vai conseguir a energia de uma carga elétrica. Uma carga gerada lá na usina de Itaipu que vai chegar aqui e você vai usar na sua tomada para recarregar o seu lindo smartphone. Uma carga potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga. Ok? Está aqui na página 41. Página 41. Isso é medido em volt. Joule por Coulomb igual a volt. Joule por Coulomb igual a volt. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui para vocês. A energia potencial elétrica não é igual a KQQ dividido por D? Então a gente também pode falar o seguinte, ó. Vamos trocar de caneta. Vamos gastar tinta. Ó, eu posso falar o seguinte. Se eu pegar a energia potencial elétrica e colocar a fórmula dela aqui, ó, presta atenção, isso aqui é para bacharel, ó, presta atenção. KQQ dividido por D sobre Q, certo? Você aprendeu na aula de matemática, se você não estava lá conversando, você aprendeu que isso aqui é uma divisão de frações. Divisão de fração você multiplica invertido. Portanto, esse Q corta com esse Q. Portanto, o potencial elétrico fica igual a KQ sobre D. Fantástico, né?
Fantástico. Brilha até o olho, não brilha? De olhar um negócio desse? Ah, não é verdade? Você sente um tesão de olhar um negócio desse? Que beleza, né? Isso é fantástico. Vamos desenhar isso daí, ó. Desenha, ó. Pega aquela caneta bonita que comprou na Marinhos Fernando no começo do ano, ó. E desenha, ó. Ó. Carga positiva, conhecida como próton para os íntimos. Carga negativa, conhecida como elétron para os íntimos. O que acontece? O que acontece aí, ó, retomando o que a gente aprendeu lá com o campo elétrico? Da carga positiva, as linhas de força saem. Eu saio do positivo. Ó, parece um solzinho, né? Se estivesse dando aula para criança, parecia um sol. E aqui entra, ó. Ó. Ó que beleza. A carga sai de uma e entra na outra. Por que apareceu isso de novo? Por quê? Olha só. Retomando o que foi visto a respeito das linhas de força de um campo elétrico, observe os exemplos a seguir que mostram duas cargas fixas pontiformes. Olha a carga pontiforme que apareceu naquele exercício anterior. Sendo uma positiva e outra negativa. Calculando-se o potencial elétrico para pontos nas proximidades dessas duas cargas, é possível afirmar que carga positiva, carga elétrica positiva produzem potenciais elétricos positivos, como o potencial elétrico é dado por essa expressão. Tá aqui, ó. Quanto maior a distância D até a carga, menor o potencial elétrico, porque eles são... O que eles são? Inversamente proporcionais. Certo? Assim como a nossa fórmula de energia potencial elétrica é inversamente proporcional à distância. E a carga negativa? Produzem potenciais elétricos negativos. Como o potencial elétrico é dado pela expressão, está aqui, certo? Quanto maior a distância D até a carga Q, maior o potencial elétrico nesse ponto também. Ok? Um fica menor, o outro fica maior. Isso ocorre porque no infinito o potencial é nulo. E próximo à carga, o potencial ele é negativo próximo à carga. Quanto mais próximo da carga, mais negativo. Quanto mais longe, mais positivo. Vamos lá. Para a conclusão que a gente chega é o seguinte. Para pontos infinitamente distantes da carga elétrica, o potencial elétrico é nulo. Para pontos infinitamente distantes. Tá bom? Coisas que a gente não consegue nem medir. No sistema internacional, a unidade de energia potencial elétrica é o Joule. E a unidade do potencial elétrico é o Volt. Falei aqui no começo da aula. Volt, V. Como o potencial elétrico não depende da carga de prova, depende do meio K, da carga Q, que origina, e da distância D, dessa carga a um ponto qualquer, não é necessária a presença de uma carga de prova. Não precisa de carga de prova para calcular o potencial elétrico. Por isso que aqui eu só tenho um valor de Q. Não precisa de outro para calcular. A gente calcula para uma carga. É o que está definido lá em cima na página 41. Enfim. Virando a página. Vira só a página, por favor. Muito bem. Aí nós temos aí o potencial elétrico produzido por um sistema de cargas. Mas isso é calculado individualmente. E depois se calcula o potencial elétrico resultante, que é a soma de todos os potenciais elétricos calculados individualmente. Nós temos também a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Isso também é muito calculado, né? A diferença de potencial elétrico entre dois pontos ela é bem usada. Que mais? Superfícies equipotenciais. São superfícies que têm o mesmo potencial. Já falava naquele exercício anterior também que eu comecei essa aula de número 14. São superfícies que possuem o mesmo valor de DDP. Como, por exemplo, a gente tem aqui na página 43 o desenho, né, de um campo elétrico uniforme com a mesma DDP. E aí a gente termina essa parte teórica antes do exercício com um espacinho aqui do lado, aqui, ó. Vamos usar esse espaço aqui, ó, que está em vermelho, cor de sangue, para calcular o trabalho. Sangue, ó, sangue. Tem uma colega minha que dava aula de português que falava que ia tomar seu sangue de canudinho se você não estudasse, não lesse os livros dela. Presta atenção nessa aula, senão também vou começar a tomar seu sangue de canudo. E aí o trabalho para tirar a carga de um lado e levar para outro é a mesma fórmula que a gente usava lá atrás, ó. Só que agora não é mais F,
Agora a gente usa a carga. Só que agora não é mais D. Agora a gente usa a diferença de potencial, o valor de U. Então o trabalho para tirar a carga de um lado e levar para outro é Q vezes U. Q vezes U. Beleza? Vai usar também daqui a pouco esta equação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos para a página 44. Para quem não manja inglês é 44. Desculpa se vocês não entendem muito bem o inglês. E aí tem algo muito importante na próxima. Vamos lá, vou apagar aqui. Bom, fazendo uma revisão aqui já com a luz apagada, a gente chegou a ver então nessa aula que está demorando um pouquinho mais. Peço desculpas, eu sei que não é fácil aguentar tanta coisa boa por tanto tempo seguido. Mas nós vimos então que o potencial elétrico pode ser calculado através da energia dividido pela carga, né? Da energia potencial elétrica dividida pela carga. Eu olho para a apostila pensando que vocês estão vendo também que eu estou olhando. Mas está na página 41, né? A gente vai se habituando. Tá, a gente vai se habituando. A gente também chegou na seguinte equação. Que aqui, ó, o potencial elétrico também pode ser igual a KQ sobre D. Vimos isso também. Trocando aqui, né? Que parece que a caneta azul tá com a tinta já daquele jeito. Nós chegamos a ver também aqui, ó, a questão do trabalho. Trabalho pode ser igual também, ó, aqui, isso aqui já está lá na página 43. Q vezes U, vimos isso também nessa aula 14. E para finalizar, para a gente poder partir para a próxima aula fazendo exercício, a gente vai ter que agora relacionar, olha só, presta bem atenção, que agora a gente vai ter que relacionar o trabalho, desculpa. A gente vai ter que relacionar agora a diferença de potencial, o campo elétrico e a distância. E para fazer isso, que é uma equação muito usada, que é essa equação aqui, ó. Para fazer isso, essa equação é muito usada, todo ano ela aparece em provas de vestibular. Para fazer isso não tem outra forma, se não for chamando um amigo que eu tinha quando eu era pequeno. Era um amigo imaginário. Eu tinha um amigo imaginário quando eu era pequeno, que ele se chamava Ed. Ele era um fantasminha. Sempre que eu precisava lembrar de alguma coisa, eu chamava o Ed. Então eu peço que vocês chamem o Ed aí na casa de vocês, ó, para não esquecer nunca mais, ó. Quando eu falar Ed, vocês vão falar tá bom? Então eu vou chamar ele. Pera aí que eu tenho que invocar ele. Ed! Ó, Ed. Fórmula que relaciona potencial elétrico, campo elétrico. De novo, na sua casa. Pede pro seu pai, pede pra sua mãe. Sabe aquele momento que seu pai chegou do trabalho, pra você mostrar pra ele que você tá estudando, que tá valendo a pena ele pagar a sua mensalidade? Aquele momento que eu falo pra você fazer sua lição, o momento que seu pai chega do trabalho. Fala, chama ele. Eu espero. Fica tranquilo, tem todo o tempo do mundo. Eu espero. Vamos agora, ó. Invoca. Põe a mão na cabeça, invoca. Ed! Olha ele aí. Tá vendo ele aqui do meu lado, ó? Ele tá aqui, ó. Ó ele aqui. Ed, Vamos usar bastante nosso amigo fantasma na próxima aula. Tchau, vai ser a aula 15. Grande abraço.